Colossenses capítulo 2 é o nosso texto, versículo 13 ao versículo 15. E eu quero orar com você antes da gente começar. Senhor Jesus, nós queremos pedir a sua ajuda, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame esperança no coração do teu povo. Fortalece a tua igreja, dá a plenitude da tua graça. Eu peço, Senhor, aqui, por favor, sem o Senhor não podemos fazer nada, nada. Seja, Senhor, aquele que nos renova nessa manhã, que nos fortalece, que nos livra. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: Jesus está vencendo. Amém? Jesus está vencendo. Versículo de número 13, o apóstolo Paulo escreve: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu vou precisar de ajuda aqui com esse ar-condicionado, que ele já está me lascando todo. Obrigado. Queridos, essa é uma passagem importante quando fala sobre a relação, nossa relação com aquilo que Paulo às vezes chama de principados e potestades, às vezes ele chama de forças espirituais do mal, às vezes é chamado na Bíblia de demônios, diabo, Satanás. Ele está dizendo respeito a uma força pessoal maligna. Okay? A única maneira da gente rejeitar a existência de batalha espiritual, de confronto com as trevas, é se a gente for para o lado do liberalismo teológico e a gente disser que, na verdade, Satanás ou demônio é todo tipo de mal que existe no mundo e que, na verdade, não é uma pessoa, não é um ser, não é alguém. E como nós não somos liberais, teologicamente, nós acreditamos que Satanás existe de verdade, é uma pessoa, é um demônio, é um anjo caído, e ele levou 1/3 do céu, é o que nós entendemos a partir dos relatos bíblicos, junto com ele, 1/3 de anjos caídos. Então você tem demônios, você tem anjos, você tem forças espirituais do mal. E aqui o apóstolo Paulo faz uma menção a essas forças espirituais do mal, mas eu gostaria de dar um panorama geral sobre esses versículos, naquilo que eu entendo que é importante a gente lembrar do que Jesus venceu na cruz. Porque é desse texto que Paulo está falando, do que foi cravado na cruz junto com Jesus. E parece que existem 4 problemas principais que o apóstolo Paulo está se referindo, que Jesus lidou na cruz. O primeiro problema é o problema da morte. O texto fala que quando Jesus ressuscitou, o Pai nos deu vida juntamente com Cristo. É a citação exata do que Paulo também escreve lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui ele fala novamente sobre isso. A morte foi vencida. Jesus venceu a morte. O apóstolo Pedro fala no dia de Pentecostes, porque não era possível que a morte poderia prendê-lo. Não era possível. Ele era o autor da vida, o Senhor da vida. Não havia acusação legítima contra ele. Ele não poderia ser agarrado pela morte. Então Jesus ressuscita. Ele vence a morte, mas ele não só vence a morte pela qual ele passou. Ele vence a nossa morte. E quando ele ressuscita, nos ressuscita juntamente com ele. Esse é o primeiro problema que Jesus lida na cruz e na ressurreição. Segundo problema, Paulo está falando aqui sobre o pecado. E a gente pode pensar aqui no pecado como sendo a causa da morte. O salário do pecado é a morte. Então, vamos pensar que você morre de facada. Você leva uma facada, algum órgão vital seu é atingido. O Felipe está acostumado com isso já, né? Trabalha aí no SAMU. Está acostumado a ver gente morrer de facada, Felipe? Já viu? Aí, então, se você quiser uns casos mais detalhados, motosserra até. O menino tá... O povo tá vendo filme demais. E a gente vai lá e ressuscita você. Então o Felipe poderia dar um exemplo até melhor, mas eu não vou abrir. Vamos supor que você é ressuscitado, ou por uma oração de fé, ou você é ressuscitado por alguma intervenção médica. Você é ressuscitado.
Se a faca não for arrancada de você, você vai morrer de novo. Não adianta só ressuscitar, trazer você de volta, fazer aquilo que seja necessário por meios médicos ou por meio da oração. De repente ressuscitou, tem que arrancar a faca, ué, senão você vai morrer de novo. Aquele órgão precisa ser cuidado, ser remediado. O apóstolo Paulo diz que o Senhor não só nos ressuscitou, mas ele lidou com um problema, está lá no versículo 13. A gente estava morto na incircuncisão da carne. Incircuncisão da carne significa que a carne, ou seja, a nossa inclinação pecaminosa, nos controlava. Então o Senhor Jesus nos ressuscita, mas ele também remove aquilo que causava a morte, que era o pecado. Era o estado de pecado que nos controlava. O apóstolo Pedro fala que o pecado faz guerra contra a nossa alma. O pecado é nosso inimigo. Então Jesus lida na sua morte e ressurreição. Ele lida com o problema da morte, ele lida com o problema do pecado, ele lida com um outro problema que as pessoas muitas vezes esquecem, que é o próprio Deus. O próprio Deus é um grande problema para nós. Se nós nos encontrássemos com Deus sem Jesus, seria um grande problema para nós. Porque tudo que a gente receberia seria a condenação, o juízo. Eu não gosto de pitbull. Não sei se eu vi muito jornal quando era criança, que os pitbull atacavam todo mundo. Mas eu não gosto de pitbull. É bonito, bonito, eu acho. Não sei, né? Os caras... É uma área que eu não sei se o pessoal usa o suco no pitbull hoje. Eu acho que eles dão, né? Anabolizante pros pitbull. O povo tem um fascínio com músculo aparecendo que eu não sei explicar. Mas eu não gosto de pitbull. Agora eu sei que os pitbulls treinados, mesmo que eu não confie totalmente no pitbull, os pitbulls treinados, eles se comportam um pouco melhor, né? Ao que tudo indica é para ele obedecer o dono dele. Então, eu não gosto de pitbull. Se eu encontrar um pitbull, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou chutar a boca dele. É sempre que eu penso, na hora que eu vejo um cachorro que tá parecendo que ele quer ver, eu sempre penso, eu vou chutar a boca dele. Ou vou subir em algum lugar. Mas se tiver com o dono, traz mais segurança. Irmãos, é mais ou menos isso. Se você se encontrasse com Deus sem Jesus Cristo, é 20 pitbull em cima de você. É a ira de Deus contra o seu pecado. Agora, Jesus é a mediação entre você e Deus, não tem problema nenhum. Não vai ter condenação contra você. A morte e a ressurreição de Cristo lida com a ira de Deus contra o seu pecado. No dia do juízo, está tudo tranquilo. E agora mesmo, entre você e Deus, não há mais separação. Você tem paz com Deus mediante Cristo. Só que nesse texto, Paulo fala de uma quarta coisa. Jesus lida com Satanás. Ele lida com as potestades e principados, as forças espirituais do mal, que também são problemas, inimigos do homem. Então, o nosso Senhor Jesus, o Messias enviado do céu para salvar a criação, ele vence a morte, ele tira o pecado do mundo, ele bebe o cálice da ira. Essa é uma linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Quando Deus ia derramar a ira dele, os profetas usam a linguagem do cálice do furor, do vinho do furor de Deus. E o juízo, a desgraça, a guerra, a peste seria como se Deus fosse derramar um cálice de ódio contra a injustiça e a iniquidade do povo. E quando Jesus está no Getsemane, ele pede, Senhor, se for possível, passe de mim o cálice. Que cálice que é esse? É o cálice da ira de Deus. É o juízo de Deus. Jesus vai receber juízo de Deus. Ele não vai ser morto só pelos romanos, ele vai ser condenado e ele vai ser castigado pelo próprio Deus numa condenação espiritual e invisível aos nossos olhos. Jesus bebe o cálice da ira pelos nossos pecados, no nosso lugar. E segundo o que o apóstolo Paulo fala nesse texto, Jesus desarma os demônios. Jesus desarma Satanás. Então são 4 coisas. Vence a morte, tira o pecado, bebe o cálice da ira e desarma os demônios. E nessa manhã eu quero caminhar com você e abordar esses versículos da seguinte maneira. Versículo 13, Jesus vence a morte, Jesus apaga a dívida e Jesus desarma o diabo. Essas 3 coisas que são um problema para nós estão resolvidas por meio de Cristo. E no final, depois que a gente
abordar tudo, a gente vai voltar para um texto. Então, esse é o desenvolvimento da nossa mensagem nessa manhã. E no final, que a gente vê isso, a gente vai voltar para um texto que eu vou citar agora no começo, para a gente poder ir para uma aplicação, e a gente amarrar tudo isso. Então, eu quero caminhar com vocês, olhando agora para a morte, como a morte é vencida, mediante a obra de Cristo. A gente olha, eu quero ir com você para... Você não precisa abrir sua Bíblia, se quiser você abre Ezequiel 37, a famosa profecia do Vale de Ossos Secos, num cemitério. E essa imagem colocada por Paulo no verso 13 joga a gente para essa passagem, para esse imaginário, porque Paulo fala que nós estávamos mortos nos pecados, nos nossos pecados. Nós estávamos mortos. Ele está falando que todo o povo de Deus, todos nós, éramos gente morta. Era como se fosse uma pilha imensa de cadáveres. Essa era a nossa situação. E quando a gente olha para Ezequiel 37, é uma passagem onde Deus leva o profeta Ezequiel diante de um cemitério. E ele vê uma ossada de ossos sequíssimos. Existe um superlativo aí, não é apenas ossos secos, ossos sequíssimos, que há muito tempo eles estavam mortos. E não tinha um pedacinho de cartilagem, não tinha mais a unha, não tinha mais o cabelo. Não era um cadáver em decomposição. Já tinha acontecido a decomposição. Era só osso e osso muito seco. E quando ele está lá, diante desse exército, desse cemitério de ossos secos, o que Deus fala para Ezequiel, primeiro é uma pergunta. E a pergunta é, será que eles podem voltar a viver? Agora, se Deus pergunta para você alguma coisa, se alguma coisa é possível, você fala, você que sabe, né, Deus? O Senhor que sabe, né? E ele fala, tu sabe, Senhor, o Senhor que sabe, né? Tipo assim, isso aqui vai voltar a viver? O Senhor é Deus, né? Então, se o Senhor quiser. E Deus vira para Ezequiel e fala assim, começa a profetizar. Abre a boca. Começa a comandar. E Ezequiel começa a profetizar, comandar, e os ossos se tornam cadáveres. Vai sendo construído nervo, vai sendo construído músculo, vai sendo construído tendão, vai sendo construído pele, e aqueles ossos se tornam corpos. Eles entram no lugar, aquilo começa a fazer um barulho de osso batendo e carne sendo refeita, e de repente, quando ele profetiza, o Espírito entra de volta e eles voltam à vida, eles se tornam um enorme exército. De cemitério, eles se tornam um enorme exército. Essa é a passagem. Agora, qual é o contexto dessa profecia originalmente? É do exílio. O povo está em exílio, o povo está escravizado numa terra distante. E o exílio sempre representa, nas escrituras, a figura da morte espiritual, da expulsão da presença de Deus. Desde o exílio do jardim do Éden, da expulsão da presença de Deus, até o exílio sendo cuspido da terra prometida para o exílio da Babilônia. O exílio, essa expulsão da presença de Deus. Então o exílio representa a morte espiritual, representa a escravidão do pecado. E é isso que Paulo está falando, nós estávamos mortos na escravidão do nosso pecado, mas Deus nos deu vida. Então a profecia de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, esse cemitério que de repente recebe vida e se torna um exército, é uma descrição da igreja. Nós éramos esse vale, esse cemitério de ossos sequíssimos. E mediante a palavra de Deus que chegou até o nosso coração, nós fomos ressuscitados junto com Cristo Jesus. Essa é uma obra maravilhosa. Esse é o milagre. É o milagre do Evangelho. O texto de Ezequiel, capítulo 37, fala assim, verso 10, profetizei como ele me havia ordenado e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês. Gente, isso aqui é morte morrida mesmo, assim, bem morta mesmo. Se a gente olha para a passagem de Lázaro, Jesus espera dar 4 dias, porque o judeu acreditava que durante 3 dias, depois da morte, a alma ainda ficava ali, meio orbitando, meio perto, rodeando o corpo. Daí depois do terceiro vai embora, não tem mesmo como voltar. Então Jesus fala assim, vou esperar 4 dias, para poder ter certeza mesmo que está ressuscitando é ressurreição verdadeira, não é fingimento, é poder,
é poder, eu sou Deus mesmo, eu sou o Messias. Irmãos, mas esse texto está falando que esse povo aqui, de ossos sequíssimos, uma outra figura para dizer que eles estão mortos há muito tempo, é que eles estão já dentro da sepultura. E a promessa de Deus é, eu vou abrir a sepultura. Eu vou abrir o sepulcro. Eu vou tirar vocês estão enterrados. Vocês não têm como sair desse lugar. Eu vou abrir a sepultura. Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Irmãos, essa é a descrição do que o Evangelho fez com a gente. Essa é a descrição da nova vida que a gente recebeu em Cristo Jesus. O Senhor abriu a nossa sepultura. Dela, e o Senhor pôs o Espírito dele em nós. Ele nos deu nova vida com Cristo. Nós vencemos a morte. E essa vitória sobre a morte não é uma garantia, não é uma presença apenas de uma vida agora, que a gente se sente mais vivo, que a gente se sente acalentado, a gente sente amor, a gente tem paz, a gente se sente vivo. Não é só isso. Mas é uma garantia, é uma promessa, é uma segurança de que nós nunca vamos morrer. Nós nunca vamos morrer. Nós viveremos eternamente. E mesmo que o nosso corpo morra, mesmo que o nosso coração pare de bater, o seu cérebro pare de funcionar, você perca todo o funcionamento cerebral, perca a sua memória, perca o movimento dos seus braços, perca a sua consciência, seus órgãos internos parem de funcionar. Um dia você vai receber um corpo ressuscitado e glorificado que nunca vai parar de funcionar para habitar para sempre na presença de Deus. Por causa de Cristo. Ele lidou com o problema da morte. Deus abriu nossa sepultura e fez a gente sair dela. Mas a gente não é só gente viva. O contraste é muito grande. Nós deixamos de ser um cemitério de ossos secos, que aliás é uma boa representação de alguns shows com milhares e milhares de pessoas, ou estádios lotados. Se não tiver um crente lá, é um cemitério com um vale de ossos secos. É uma multidão de gente morta. Mas o que está sendo descrito aqui para nós é que a gente não só deixou de ser osso sequíssimo e voltamos, não. Nós deixamos de ser osso sequíssimo, enterrado na sepultura. Esse osso, esses ossos voltaram a ter corpo e virou um cadáver. Entrou o Espírito de volta, voltou à vida, e nós subimos para as regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós temos autoridade no nome de Jesus aqui nessa terra. O Senhor Jesus lidou com a morte. Segunda coisa que o Senhor Jesus lidou, e é a vitória de Cristo, é o que o apóstolo Paulo vai chamar de cancelamento ou apagamento do escrito de dívida. Versículo 14 fala sobre isso. O que é esse apagamento, esse cancelamento? Eu gostei de pensar nesse versículo como uma pergunta. O que os cravos fizeram? Porque o apóstolo está afirmando para nós que Deus usou cravos, pedaços de ferro. Deus usou pedaços de ferro para cumprir o seu propósito eterno. Na sabedoria dele, misteriosa, quando o cravo foi pregado na cruz, o plano divino e eterno de Deus se cumpriu. O mistério foi revelado no tempo e na história. 4 coisas acontecem através desse cravo, quando esse cravo atravessa essa madeira. Primeiro, ele corta, fura as mãos do seu filho amado. E isso significa a maior manifestação do amor de Deus. A maior manifestação do amor de Deus está na crucificação de Jesus Cristo. Não existe uma prova de amor de Deus maior do que essa. E a gente ainda não
experimentou todo o poder e o valor dessa afirmação. Presta atenção nisso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Não existe prova de amor maior por você do que a morte de Cristo na cruz, a crucificação de Cristo. Eu sei que você crê nisso. E quando você creu nisso, você foi salvo, você foi colocado no reino. Mas você e eu, nós ainda não experimentamos o poder dessa afirmação e tudo que essa afirmação pode fazer conosco. A maior prova do amor de Deus por nós está em Cristo crucificado. Deus prova o seu amor mediante a crucificação de Jesus. A gente ainda não meditou o suficiente nisso, a gente ainda não orou o suficiente nisso, a gente não pensou o suficiente nisso. Como Deus envia o seu Filho perfeito, sem pecado nenhum, para ser crucificado, e ele atravessa as mãos do seu Filho, esse Filho leva o nosso pecado, agora nós podemos voltar para o colo do Pai, nós podemos voltar para o seio de Abraão, nós podemos voltar para a presença de Deus, nós podemos ser acolhidos com alegria, com celebração, com júbilo. Agora nós somos herdeiros em Cristo Jesus, agora nós temos o perdão, a vida eterna, acesso a essa presença que tem plenitude de alegria. Agora não existe nada que pode nos derrotar, nos destruir, nós somos mais que vencedores por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, que fez com que Cristo fosse condenado injustamente por causa de você, por causa de mim. Não tem outra coisa que pode curar a sua baixa autoestima, a sua melancolia, a sua tristeza, a sua falta de senso de valor. Não tem outra coisa. Deus não tem outra coisa para te dar. Não tem. Você não precisa de um arrepio. Você não precisa cair no espírito. Você precisa entender que Deus prova o amor dele por você pelo fato de Cristo ter morrido enquanto você ainda era pecador. É isso. É isso. E a cura da sua alma depende do quanto você vai mastigar isso. Até sair. Já chupou cana? Você tem que ficar mascando esse negócio até sair. Vai saindo no caldinho. Você mastiga de novo, aí você chupa de novo. E vai saindo, e você vai mastigando e mascando. Isso é meditação bíblica. Você vai mastigar esse negócio. Eu lembro quando, por aproximadamente 50, 60 dias, eu me propus, inspirado pelo livro do Brennan Manning, O Anseio Furioso de Deus, eu me propus a, todas as manhãs, gastar a primeira hora do meu dia apenas repetindo: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Cantares 7:10. Eu fiz isso por 50, 60 dias. A primeira hora do dia era isso. Eu sentava no chão em silêncio, abria as minhas mãos e falava: eu sou do meu amado e ele me deseja. E daí eu fui ver todas as versões que tinha. Algumas versões falam isso: eu sou do meu amado e ele me deseja. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Eu sou do meu amado e ele me quer. E eu repetia isso diante do Senhor. Eu sei que isso é verdade, porque ele matou o filho dele por mim. Eu sei que ele me deseja. Eu sei que ele tem saudade de mim. Eu sei que ele anseia por mim. Eu sei que ele me quer. Mas foi meditando nisso todos os dias que essa verdade se abriu dentro do meu coração. E eu senti o amor de Deus como eu nunca tinha sentido. E isso se tornou algo enraizado dentro de mim. Criou raiz. Mas esse entendimento de que o cravo nas mãos de Jesus mostra o quanto você é amado, depende do quanto você vai mastigar essa verdade. É uma verdade muito simples. Até uma criança entende. Você pode orar comigo? Fala assim: Pai, me perdoa,
por duvidar tanto que o Senhor me ama. Me toca hoje, me mostra que Cristo morreu porque o Senhor me ama. O Senhor já me ama, ainda imperfeito, ainda fraco, ainda incompleto. Eu já sou amado. Amém? O apóstolo Paulo fala que na cruz também o prepúcio do coração foi removido. A circuncisão é como se aquele cravo tivesse cortado a carne, a inclinação pecaminosa que nos controlava. E agora a gente pode não pecar, a gente pode não se rebelar contra Deus, a gente pode não dar as costas para Deus, e agora a gente pode dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Faz em mim a sua vontade. Faz o que o Senhor quer. Eu creio no seu Filho. Agora nós não somos dominados mais por esse pecado interior. E, em último lugar, olhando para essa passagem do versículo de número 14, o escrito de dívida contra nós. O escrito de dívida contra nós. Não me detive muito na circuncisão do coração, porque nós abordamos isso recentemente em Romanos. Mas o escrito de dívida contra nós, aqui a palavra usada pelo apóstolo significa literalmente um escrito à mão. É uma nota escrita à mão. Escrita à mão mesmo. E é essa nota que Jesus está levando na cruz. Ele está falando que existe um escrito contra a gente, que é prejudicial a nós. E é importante para a gente entender aqui um pouco a cultura romana, porque quando alguém era condenado, sentenciado na cultura romana, essa pessoa precisava carregar uma placa que dizia qual era o crime pelo qual ela era condenada. Qual o crime que levou ela à justiça. E a gente vê isso em Jesus. Por exemplo, quando Cristo vai ser crucificado, em cima da cabeça dele é colocada uma placa: Rei dos Judeus. Por que é colocada a placa? Porque aquele é o motivo pelo qual ele está sendo crucificado. Depois acho que é o sumo sacerdote vai falar para os romanos assim: não coloca Rei dos Judeus, coloca ele disse eu sou o Rei dos Judeus. E Pilatos fala: o que eu escrevi, vai ficar desse jeito mesmo. Então aquela placa em cima da cabeça de Jesus representava o crime pelo qual ele estava sendo condenado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, desse escrito de dívida encravado na cruz, é que, invisível aos olhos de Maria, que estava lá na crucificação, invisível aos olhos de João, invisível aos olhos daquelas mulheres que acompanharam Jesus, invisível aos soldados que repartiram as vestes de Jesus, invisível a todo mundo, tinha um escrito. Não só o Rei dos Judeus, tinha um escrito invisível acima da cabeça de Jesus, de um tamanho que eu não sei qual que é, que continha todos os pecados que você já cometeu e que você vai cometer ao longo de toda a sua vida. E todos os filhos de Deus, e todo o povo de Deus, tudo foi anotado, registrado naquela lista à mão, de punho. E quando Cristo é crucificado, ele não é crucificado apenas por causa desse crime que ele comete, mas ele é crucificado como você. E o seu escrito de dívida está acima da cabeça de Jesus. Ele é crucificado como Arthur, e todos os pecados do Arthur estão lá. Ele é crucificado como Paulo, e todos os pecados do Paulo estão lá. É como se eu estivesse naquela cruz, quando na verdade eu nunca provei a ira de Deus sobre minha vida. Quando na verdade eu nunca experimentei o sofrimento de chibatadas ou de qualquer pedaço de metal atravessando o meu corpo. Era como se eu estivesse naquela cruz. É como se você tivesse. Ele era crucificado como Maria, crucificado como João, ele era crucificado como você, como se você estivesse lá. Agora, da onde vem essa lista? É uma lista escrita à mão. Agora, da onde vem? Se essa lista não foi escrita por Deus, ela foi escrita por um anjo de Deus. Porque essa lista estava no céu, diante do juiz.
O texto fala que essa lista também constava de ordenanças. Se você olhar, versículo 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Sou levado a entender que os mandamentos de Deus estavam nessa lista. Cada um dos mandamentos estavam lá, constados, escritos. E do lado de cada mandamento estava escrito: Ricardo quebrou esse aqui. Paula quebrou esse aqui. Daniel quebrou esse aqui. Arthur quebrou esse aqui. Constavam as ordenanças de Deus. E do lado de cada ordenança, quem quebrou, como quebrou, quanto. Agora, irmãos, isso significa que nós seríamos condenados diante de Deus. Só que o texto fala que Jesus removeu. Continuando a leitura, o texto fala: removeu inteiramente. Jesus removeu inteiramente. Eu não posso dizer com certeza, porque eu não tenho essa compreensão. Talvez a Bíblia nos relate, e eu nunca encontrei isso na Escritura. Então eu não sei com certeza de onde Cristo removeu esse escrito. Eu não sei onde estava isso, mas ele removeu de um lugar que nos era prejudicial. Estar onde estava fazia ser prejudicial. Talvez Jesus removeu isso das mãos de um anjo assistente, que tinha lá o registro. Porque a gente vê relatos nas escrituras de anjos com registros, com pergaminhos, com listas. Talvez esse registro estava diante do próprio juiz. Talvez o próprio juiz, o Deus Criador, tinha esse registro lá, ó, diante do trono dele, com tudo que você fez. O teólogo Craig Keener afirma que na tradição judaica, os decretos em geral eram postados em locais públicos. Então, o céu inteiro conhece todos os seus pecados. O céu inteiro, todos os anjos, todo mundo, os demônios, só os seres humanos que ignoram o que você faz e o que você fez. Mas o céu inteiro e os seres celestiais conhecem. Agora, a palavra aqui, usada no começo do versículo, que é cancelando, na verdade não é cancelar, é apagar. A palavra significa apagar ou embranquecer com o cal. Era tipo um errorex mesmo. Então Paulo está dizendo que Jesus pegou o escrito e que quando Jesus levou para a cruz, ele apagou o registro do escrito, dos seus pecados. E não tem mais registro nenhum de pecado seu. Olha só que coisa. Não tem mais. Não tem nenhum lugar do céu. E olha só, ele fala, removeu inteiramente. Não ficou um pedaço da sua história lá, com as coisas zoadas que você fez na sua vida. Ah, um pedaço apagou, outro pedaço não apagou. Não! Cristo removeu inteiramente. Ele não esqueceu uma folha lá. Ah, não, ele deixou a última folha e esqueceu. Não. Ele tirou tudo. Ele tirou tudo. Jesus apagou o registro dos teus pecados escritos à mão no céu. E isso foi apagado quando o prego atravessou a mão dele. Quando o prego atravessou a mão dele, seus pecados foram apagados. Amém? Deus não lembra mais. As pessoas podem lembrar e você talvez lute mentalmente. E agora nós vamos falar sobre isso. Mas essa luta existe só na sua cabeça. Não existe no céu. Não existe com Deus. Deus não está lá com um quadro na sala do trono assim, ó. Esse aqui foi os pecados que eu perdoei. Para olhar, você de vez em quando fala assim, hoje ele não está merecendo esses perdão que eu dei para ele. Não tá, gente, não tem mais, você entendeu? Não tem mais. Só na sua cabeça. Diante de Deus não existe. E aí a gente caminha para o próximo versículo, que é
Satanás foi desarmado. Verso 15. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Como é que Jesus, quando ele apaga o escrito dos seus pecados, como é que Jesus desarma o diabo? Uma das principais armas de Satanás é a acusação. A acusação. Ele é acusador. Apocalipse 12:10 fala: foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Primeiramente fala de Satanás como acusador diante de Deus. Por quê? Porque quando esse registro estava lá, no céu, e eu estou falando figuradamente aqui, diante dessa mesa de Deus, do juiz, Satanás passava lá. Nós vamos falar disso na quinta-feira, né? O povo fala assim, não, porque o demônio e Deus não podem habitar no mesmo lugar, por isso que um crente não pode ficar endemoniado. Quantas vezes fala que o demônio foi conversar com Deus, gente? Jó lá, não foi lá conversar lá com Deus e conversar sobre Jó? Como é que o demônio e Deus não podem habitar no mesmo lugar? Hã? Quinta-feira, venha. Como que Satanás acusava o povo de Deus diante de Deus? Ele é o acusador dos nossos irmãos, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Tenho para mim que Satanás chegava lá, passava o olho na lista e falou assim, Deus, você não pode abençoar esse cara aqui não. Olha que ele quebrou esse mandamento. Ele quebrou essa lei aqui, ele desobedeceu essa ordenança. Não pode, deixa eu ir lá amaldiçoar ele, deixa eu ir lá desgraçar ele. Deixa eu ir lá acabar com a vida dele. Olha aqui, ele não pode, Deus. Ele não pode ser abençoado pelo Senhor. O Senhor não pode fazer bem para ele. Olha aqui tudo que ele fez. E ele acusando, diante de Deus. Zacarias capítulo 3 também fala disso. Satanás estava à direita de Josué, sumo sacerdote, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, eu te repreendo. Eu que escolhi Jerusalém, te repreendo. Quando Jesus apaga o escrito de dívida, Satanás não tem como te acusar de mais nada. Satanás foi desarmado. Ele não tem mais. Agora, até com você, isso aí não funciona mais se você se apegar ao que Cristo fez na cruz. Se você se apegar ao sangue de Jesus. Se você se apegar ao sacrifício dele. Se você se apegar a essa obra redentora que te ressuscitou e te colocou nos lugares celestiais. Até aí Satanás não tem força. Por quê? Porque na acusação, o que Satanás faz com a acusação? Gente, às vezes passam umas coisas pela minha cabeça que eu sei que é o Satanás. Você já passou assim dirigindo na rua e daí de repente viu uma imagem assim, de você atropelando alguém, matando alguém? Ah, então é Satanás. Pode ser o pensamento intrusivo? Pode, mas Satanás gosta também de fazer essas coisas. Eu fico imaginando como deve ser viver sob um tipo de culpa dessa. Atropelei e matei alguém. Eu tirei a vida de um ser humano. O que isso causaria numa pessoa? Talvez seja uma palavra de conhecimento. Vergonha, humilhação, culpa, prato cheio para uma depressão, uma angústia, sentimento de falta de dignidade. Nunca vou conseguir amar alguém, eu nunca vou conseguir me perdoar. Tudo por quê? Por causa da acusação. Como que Jesus desarma Satanás? Porque a acusação é o jeito de Satanás tirar a sua esperança. É o jeito de Satanás tirar a sua fé. Nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Deus nunca vai te ouvir. Olha tudo que você fez. Você acha que Deus vai ouvir você? Você acha que Deus vai te abençoar? Olha o tanto de dinheiro que você roubou. Você acha que Deus vai te dar tranquilidade? Olha o tanto de mal que você fez para outras meninas e mulheres. Quanta gente você usou e abusou. Você acha que Deus vai dar paz para a sua família? Você acha que Deus vai ouvir suas orações? A acusação tira a sua fé, tira a sua esperança, tira a sua segurança no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele priva você da cura da sua alma. Desesperança. Ele tira a sua esperança por meio da acusação.
Agora, irmãos, se a gente olhar para a palavra e crer naquilo que está sendo descrito para nós, a gente não vai cair nessa cilada de Satanás. A gente vai ter certeza, não sobrou nem um pedaço de registro dos meus pecados no céu. Deus não me trata segundo os meus pecados. Deus não me trata segundo os enfiados de pé na jaca que eu fiz na minha vida. Deus não me trata segundo os roubos que eu cometi. Deus não me trata segundo as ofensas e as coisas cruéis que eu falei para as pessoas. Deus não me trata segundo os pecados que eu fiz. Ele não me trata, Ele nem lembra mais. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Deus me ouve. Deus me trata como filho. Eu não sou um filho de segunda classe para Deus. Eu não sou alguém que fica assim, Deus ama igual igual Jacó ama José, né? Tem uns filhos preferidos que ganham a túnica. Mas eu não sou esse. Não sou, porque eu não sou tão especial assim. Não, essa parte da história é o pecado de Jacó. Essa parte da história não é a revelação de Deus. Se for, é a revelação de o amor de Deus pelo seu filho amado, que é Jesus. Mas nós estamos em Cristo. Então você é José também. Você é José também. Você foi vestido com as túnicas coloridas. A sua vida é celebrada porque você está em Cristo. Você foi vestido de salvação. O Senhor vestiu você de salvação. O sangue de Jesus te lavou dos seus pecados. Deixa hoje Deus mudar essa percepção que você tem acerca de si mesmo. Permita o Senhor restaurar a esperança em você. Comece a sonhar de novo. Creia que Deus vai te ouvir responder as suas orações. Porque, irmãos, é aí que a gente é jogado lá para o exército, para o vale de ossos secos novamente. Se Jesus está vencendo, se Cristo está vencendo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo. Qual que é o chamado para nós? O chamado para nós é para nós nos posicionarmos como exército do Senhor. E a gente entrar na batalha junto com Ele. Porque se Ele é um rei vitorioso nas batalhas, ou Ele é o general que apareceu para Josué, não sei se você lembra disso. Você vai ler Josué, de repente aparece um homem de guerra com uma espada imensa. E Josué pergunta assim, quem que é você? Você é dos nossos ou dos midianitas? E ele fala assim, eu sou o líder do exército dos céus. É Jesus, gente. Na antiguidade, quem conduz o exército para a batalha é rei. O líder dos exércitos do céu é o rei. Josué está vendo Jesus ali. Irmãos, o nosso rei está vencendo. Só que a gente é chamado a se posicionar como exército, junto com ele. Porque o texto de Ezequiel que a gente leu, que fala que ele nos ressuscitou, é o texto que fala também que a gente não só recebeu vida nova, mas que a gente foi tornado o exército de Deus. A gente foi feito um exército, um enorme exército. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é que o povo, quando está no exílio do cativeiro, fala assim, a gente não tem esperança, está tudo perdido. E qual que é a ordem que Deus dá para o profeta? Profetiza para eles. A profecia vai gerar fé. A profecia vai fortalecê-los. A profecia vai edificá-los. Irmão, se você viver cabisbaixo, sem esperança, melancólico, entristecido, abatido, Deus não me ouve, Deus não faz, Deus não responde, você está no lugar que Satanás quer. É aí mesmo. Aí mesmo, pronto, fica aí. Ele nem precisa fazer mais nada com você, você já está derrotado. Agora, a obra do Senhor na sua vida, mediante a palavra dele, vai produzir o contrário. Expectativa, esperança, fé, convicção. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará também juntamente com ele todas as outras coisas. Irmãos, não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor está ao nosso lado. Ele está vencendo, mas Ele está te chamando. Vem comigo. Se posiciona do meu lado. Vamos, levanta a cabeça. Enche o seu coração de esperança. Enche o seu coração de palavra. Lembra as profecias que eu já te dei. Lembra a palavra que eu já falei com você. Aquilo que eu disse que eu vou fazer na sua vida. Vamos, se fortalece.
Quando Paulo escreve para Timóteo, eu li esse texto na ordenação do pastor Bruno, ele fala para Timóteo: Timóteo, com base nas profecias que você recebeu, combate o bom combate. E naquele dia eu falei, Paulo podia ter falado, com base nas profecias do Antigo Testamento. Ele não fala com base nas profecias do Antigo Testamento, ele fala com base nas palavras que você recebeu, do que Deus disse que vai fazer na sua vida. Levanta e segue, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai desse estado de prostração, que esse é o lugar que Satanás quer que você fique. Pronto, caidão, abatido. John Wimber usa uma figura que eu acredito que seja muito útil para nós, que é sobre o triunfo de Satanás. A gente sabe que essa expressão aqui que está sendo utilizada pelo apóstolo no versículo 15, falando de expor publicamente, diz respeito a um cortejo militar que sempre acontecia no Império Romano. Então, quando o imperador vencia uma batalha contra outro rei, ele voltava, ele trazia o rei da outra nação aprisionado, os soldados aprisionados e todo o espólio, as riquezas, as armas, os bens, e ele trazia e ele fazia um cortejo. E o imperador se fantasiava de Deus Júpiter, que era o principal deus romano. E ele começa a fazer esse passeio por toda Roma, pelas estradas, mostrando: olha como eu venci. E depois ele construía o Arco Triunfal, que a gente tem hoje aí. O mais famoso é o Arco do Triunfo lá de Paris, na França. Mas dezenas desses foram construídos ao longo da Europa. E nesses arcos estava lá registrado o número de batalhas que tinha, os generais, os nomes, quando que aconteceu, contra quem foi a batalha e a vitória. Então tudo isso era parte desse ritual de vitória. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus fez isso com Satanás. Ele venceu. Quando ele ressuscitou, ele traz as chaves da morte e do inferno. E ele expõe publicamente principados e potestades. Quem são esses principados e potestades? São as forças malignas que atuavam por trás do Sinédrio e por trás do Império Romano. Porque os principados e potestades, os demônios, atuaram por meio dos governantes e da hierarquia para matar Jesus. Foram os romanos e os judeus. Haviam demônios por trás da orquestração do assassinato de Jesus. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que quando Satanás achou que ele tinha vencido, fazendo com que Cristo fosse crucificado, no terceiro dia, quando Cristo ressuscita, vencendo o pecado, a morte e o próprio Satanás, o jogo virou, meus irmãos. O jogo virou e Satanás foi envergonhado. E o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu com Amã e Mordecai. Se você lembra lá em Esther, existe um inimigo do povo israelita, de um povo hebreu, que é Amã. E ele quer matar Mordecai. E ele constrói uma forca imensa de 20 metros de altura para enforcar Mordecai. Mas o relato bíblico conta para nós que o jogo vira também porque a fidelidade de Mordecai é exposta e o rei vê que ele é leal. E ele crucifica o próprio Amã. Irmãos, onde Satanás achou que ele estava vencendo Jesus, na verdade ele estava sendo derrotado. E foi na cruz do Calvário. E quando Jesus fez isso, ele vence Satanás, ele vence a morte, ele vence o pecado. Ele não constrói um arco do triunfo. Ele edifica um templo que somos nós. Nós somos o memorial da vitória do Senhor. A igreja do Senhor. Nós representamos que o Senhor Jesus venceu a guerra. Amém? Ok, estou caminhando para o final. Na Segunda Guerra Mundial, as coisas aconteceram de uma seguinte maneira. Isso nos ajuda a compreender. Desde o desembarque da Normandia e a invasão da Europa, as forças aliadas já tinham praticamente vencido Hitler. Era apenas uma questão de tempo passarem pela Itália, França e Alemanha. E dentro de alguns meses, as forças alemãs seriam totalmente conquistadas. Todos já haviam dito que a guerra havia acabado. Mas havia um tempo entre o dia D, que é o dia da invasão, e o dia V, o dia da vitória final. 11 meses. Levou 11 meses. Durante esse período de tempo, houveram mais fatalidades do que em qualquer outro momento da guerra. Foi quando a guerra estava para acabar. O inimigo lutou ferozmente, embora já houvesse sido decretada a guerra perdida. Irmãos, é esse momento que a gente está vivendo hoje.
dentro do plano redentivo de Deus. O dia D foi a vida, morte e ressurreição de Cristo, a sua primeira vinda. O reino de Deus tocou a terra. Ele desceu do alto e ele chegou aqui, ele encostou aqui. O reino de Deus chegou. Só que até o dia da vitória final, a segunda vinda de Cristo, nós precisamos nos engajar na batalha junto com o nosso rei. Satanás foi desarmado, mas esse é o tempo de maiores fatalidades, nesse tempo de guerra. John Wimber fala assim, a dificuldade da igreja hoje é que a maior parte da igreja nem está ciente que existe uma guerra acontecendo. E o restante da igreja que sabe que a guerra existe, está preocupada em não ser convocada. E continuar um civil durante a guerra. Tomara que não seja eu. Irmão, mas nós não temos opções. Porque se a gente se posicionar ou não, a guerra continua acontecendo. E a gente é chamado para se posicionar, cheios de esperança, fazendo o reino de Deus avançar.